Eu sou mãe do Lucas e da Isabelle e posso dizer que a maternidade faz com que a gente sinta um amor incondicional. Traz uma sensação de plenitude. Além de tudo, faz com que a gente tenha uma felicidade nas pequenas coisas. Qualquer avanço que o nosso filho faz, aquela coisa da gente estar trabalhando, saber que daqui uma hora vai sair e vai chegar lá, vai encontrar o sorriso, a vontade deles estarem conosco, traz uma felicidade enorme. O sentimento da paternidade, ele realmente vem, ao menos a gente vê isso com os pacientes, e é o meu sentimento próprio mesmo, ele vem muito, não somente com a gestação da mulher, mas principalmente quando nasce a criança e a criança começa a interagir com o pai. O peido é bonito, o arroto é bonito, é tudo lindo, é um amor sem palavras, assim, a gente não... É muito gostoso, quando ele te olha e te ri assim, não tem preço. Imagina a pegada, a gente se apega tanto a cuidar de uma fofura dessas. Imagina o trabalho, eu acho que eu vou fugir. Para mim, o sentimento de ser mãe, o amor que eu sinto pela minha mãe, não chega nem aos pés do amor que eu sinto pela minha filha. Comigo, quando ela nasceu, nasceu a mãe e nasceu esse amor incondicional de tudo para ela, tu não dorme por causa dela, tu pensa no bem-estar dela, se ela tá cansada, a gente não fica até tarde numa festa. É o amor incondicional mesmo. Quando esse sentimento surgiu com o nascimento da minha filha, foi inacreditável para mim. Eu nunca poderia sentir, imaginar nada próximo a isso, nada perto disso, nem um tiquinho perto do que eu senti. Daí eu tirei licença do meu trabalho, 4 meses, para cuidar dele, é o que eu faço. Ser mãe dia após dia, e é a coisa mais linda que tem. Acho que a maternidade é a melhor coisa que uma mulher, na minha percepção, é a melhor coisa e a coisa assim mais importante para o teu crescimento, para a tua maturidade. O casamento muda, não melhora, não piora, não fica igual, ele muda. O sonho de ser mãe começou porque nós estamos juntas há 8 anos, né? E então eu acredito que seja a ordem natural do relacionamento, né? E é uma babação, né? Todo mundo ama ele, quer pegar, quer afofar, quer beijar, é uma beijação toda. Yasmin e a Aurora, elas só vieram completar. Eu acho que o nosso amor, ele aumentou, a nossa cumplicidade, a nossa união. E, óbvio, às vezes tem momentos de estresse, de canseira, mas eu acho que só complementou para coisas boas, assim. Vai ter dias difíceis? Vão ter dias difíceis, não tem como não ser assim. Mas, na grande maioria das vezes, são dias gostosos, tu passas o dia trabalhando e chega, não vejo a hora de chegar em casa, ver meu filho, ver minha filha. É algo que não tem realmente explicação. Eu imagino se para o pai é esse sentimento, eu imagino o que deve ser para uma mãe. A cada dia que tu acorda, parece que tu tá mais apaixonada por essa criaturinha aqui. Eu só não tenho um monte de filho, porque hoje em dia não dá, né? Se não, eu teria um montão de filhos. Estatisticamente, 8 a 10% dos casais têm alguma dificuldade em estabelecer, ou seja, de gerar uma criança. Dessa porcentagem, aproximadamente 50% das causas são masculinas. Quais são as principais causas de dificuldade para engravidar quando o problema é masculino? A principal de todas é a varicocele. A varicocele é a causa mais frequente de infertilidade. E o que é varicocele? Varicocele são veias dilatadas no escroto que fazem com que exista um aumento na temperatura desse testículo, e isto faz com que piore a qualidade da produção de espermatozoides que está sendo produzido nesses testículos. Ou seja, ele piora a qualidade por aumento da temperatura. Então as principais causas basicamente são varicocele, causas obstrutivas como vasectomia, infecções como clamídia, infecções como gonorreia que podem obstruir o canal do epidídimo, e também, que a gente não pode deixar de levar em consideração, causas genéticas que levam a piora na produção de espermatozoides, como causas que alteram a fragmentação de DNA de espermatozoides, como por exemplo cigarro, como por exemplo pesticidas agrícolas, podem piorar essa qualidade devido à alteração no código genético do espermatozoide, e aí fica mais difícil com que o óvulo, recebendo aquele código genético do espermatozoide, continue o processo de divisão celular.
Quais seriam as causas mais comuns de dificuldade de engravidar na mulher, né? A mais comum de todas é o que a gente chama fator ovulatório, que significa o quê? Alterações da ovulação. Aquela mulher que ovula uma vez a cada 6 meses ou que não ovula. E aí chama atenção para a questão daquelas mulheres que param o anticoncepcional e não menstruam regularmente. O primeiro ponto que vai nos indicar que a ovulação não está boa é a questão da mulher não menstruar regularmente. Por outro lado, pode ela ficar menstruando direitinho e também ter dificuldade de ovular. Então, depois de um ano tentando, não engravidou, vai procurar uma assistência para ir adiante nessa pesquisa. O fator tubário. O que é fator tubário? A alteração das trompas. As trompas podem estar fechadas, podem estar enoveladas, que a gente diz, podem estar dobradas, né? Podem ter líquido dentro, que é o que a gente chama de hidrossalpinge. Então, quando essas coisas acontecem, também a gente precisa fazer um tratamento específico. Isso pode acontecer por quê? Por causa de endometriose, é uma das causas, e outras seriam as infecções, como por exemplo a clamídia e o gonococo, que são as mais comuns. Na questão da endometriose, além da parte das trompas, também pode ter o fator chamado fator pélvico, ou seja, a gente tem uma distorção também até da posição do ovário. Então, às vezes o ovário fica muito longe da trompa por causa da endometriose em si. Então, é uma outra causa importante. O pico de uma mulher engravidar, em termos de qualidade de óvulos, é entre 26 a 28 anos de idade. A partir daí eles vão cair. A ponto de que mulheres com 35 anos de idade, elas têm uma perda na função ovariana de até 20%. Se a mulher tem mais de 40 anos de idade, a taxa de gravidez dela é basicamente 5 a 8% por mês. E isso é um dado interessante, porque muitas dessas mulheres vão estar tentando e muitas não vão conseguir engravidar, mas algumas conseguem engravidar. Por quê? Porque a taxa é 5 a 8% por mês. Eu usava o Mirena, né? Daí a gente foi no médico, contou que estava pensando em ter filhos. Aí ele disse, então vamos tirar agora, porque às vezes pode demorar um ano, um mês, vai saber, né? E aí para nós demorou por uns 7 meses. A gente sabe que depois de um ano tentando engravidar, sem nenhum método contraceptivo, tendo relação sexual 3 vezes por semana, de preferência em dias alternados, se o casal não conseguiu engravidar, ele tem alguma dificuldade. Agora, então, a imensa maioria vai esperar esse ano. O que vai nos restringir? A idade da mulher, de novo, ou seja, abaixo dos 35 anos ela pode esperar tranquilamente um ano. Se tiver mais do que 35, principalmente mais do que 37 anos, o ideal seria, depois de 6 meses, já procurar auxílio. Se uma mulher quer ter 3 filhos, o primeiro, idealmente, tem que ser até os 29 anos de idade, o segundo até os 34 e o terceiro até os 37. Eu tive o Lucas com 35 anos e a Isabelle com 36. E na época eu pensei muito, porque racionalmente não seria o momento profissional para que eu engravidasse. Mas trabalhando no que eu trabalho, sempre pensei que eu teria que dar o exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que a partir dos 35 anos, cada vez mais vai ficando difícil para a mulher. Nós vamos tendo diminuição da quantidade de óvulos na nossa reserva ovariana. E aí eu resolvi ir adiante, engravidar e ter os meus filhos. E foi a melhor coisa do mundo. O que eu percebi com isso foi que eu conseguiria ter a maternidade no centro e fazer com que todo o resto ao redor se ajeitasse. Isso não vem com pouco estresse, vem com bastante estresse, mas o estresse é mínimo, é ínfimo, perto de toda a felicidade que traz a questão de ser mãe. Eu sempre pensava em ter filhos, mas nunca era o momento, eu tinha muitas coisas que eu pretendia fazer na vida, os meus estudos, concluir doutorado, morar no exterior, fui me voltando para outras coisas e fui pensando, não, quando eu tiver já feito todas as coisas que eu tenho vontade, eu vou estar mais preparada para ser mãe, vou deixar para depois. Só que o depois, quando acontece, não é fácil como a gente pensa. E que hoje em dia, pelo menos 1/3 das mulheres que procuram as clínicas de reprodução para fazer fertilização in vitro tem 40 anos ou mais. E se nós formos pensar que uma das coisas mais importantes para que o tratamento dê certo é a idade da mulher,
porque a partir dos 35 anos a reserva dos óvulos vai diminuindo cada vez mais, isso é um pouco alarmante. Claro que existe também sucesso nessa faixa de idade, acima dos 40 anos, existe, mas esse sucesso já vai ser menor. Por uma sorte, eu tenho uma boa reserva ovariana. Esse é o fator número 1 para se avaliar se vale a pena uma fertilização in vitro ou não. Quando se fala sobre idade ideal para engravidar, com relação ao homem, o que se sabe é que depois dos 45 anos de idade, existe aumento da incidência de alteração genética nesses espermatozoides. Basicamente, homens com mais de 50 anos de idade, eles possuem uma taxa de alteração genética nesses espermatozoides semelhante a uma mulher que tem mais de 40 anos em relação à produção de um filho que pode ter até síndrome de Down. A taxa de autismo aumenta em 1/3 e a taxa de esquizofrenia aumenta em 50% dessas crianças quando o homem tem mais de 50 anos de idade. E aí, quando se dá essa fertilização, o material todo vai para esse exame PGD, todo o material. E é ali que se vê se tem algum óvulo saudável, um embrião saudável para realizar a transferência. No meu caso, havia e foi realizada a transferência. O teste genético da aneuploidia, esse teste pré-implantacional, ele visa basicamente retirar uma célula, ou então várias células, dependendo de que estágio que está o embrião, e visa basicamente estabelecer um norte com relação à qualidade embrionária sobre síndromes genéticas cromossômicas. Algumas síndromes genéticas podem ser incompatíveis com a vida e outras são compatíveis com a vida. Considerando a idade, uma das coisas importantes que aconteceram nos últimos tempos, e principalmente na última década, foi o avanço das técnicas de congelamento de óvulos. A criopreservação como um todo na reprodução assistida, ela é super antiga e já está muito bem estabelecido o congelamento de embriões, o congelamento de espermatozoides. Nos últimos 10 anos também ficou bem estabelecido a questão do congelamento de óvulos e ele deixou de ser uma técnica experimental para virar uma técnica de clínica diária. E o que significa isso? Significa que hoje em dia a gente pode sim indicar o congelamento de óvulos, não só para aquelas mulheres que têm algum tipo de câncer e que precisariam se submeter a quimioterapia, radioterapia, outros tratamentos que fizessem com que elas não ficassem mais, com que perdessem a sua capacidade de reprodução, mas também o congelamento chamado congelamento social, que é o quê? É o congelamento naquelas mulheres que querem engravidar no futuro, não têm uma ideia de engravidar agora, mas sabem que a idade está avançando e querem ter alguma perspectiva para o futuro. A gente imagina que, nossa, com toda essa evolução da ciência, principalmente na reprodução assistida, que é uma das áreas da medicina que mais evoluíram nesses últimos anos, é sempre uma esperança, então, de que, com mais idade eu vou conseguir. Não é bem assim. Vai ficando bastante dificultado o processo. Então é bom pensar antes, congelar óvulos, quem sabe. Então suponhamos que uma mulher congele com 33 anos e ela vai optar ter filhos com 43. Se ela utilizar aqueles óvulos que ela congelou com 33, a sua chance de gravidez seria de 33 e não 43. Então essa seria um grande avanço. Mesmo assim, ainda a maior recomendação não é que se espere todo esse tempo para engravidar. O ideal seria que a gravidez tentasse acontecer antes dos 40 anos. E a minha primeira fertilização eu realizei em Nova York e deu errado. Quando deu errado, é uma sensação, é difícil narrar, é uma ruína, assim, é um sonho que desaba porque vão ficando cada vez mais diminutas as chances. Então já é um alerta de que a nossa produção ovariana não está mais tão boa, que talvez seja impossível ter esse bebê. É por isso que eu alerto as mulheres que se mexam quanto antes possível. Muitas pessoas ficam imaginando que hoje em dia o Brasil ele fica abaixo de países europeus, de países como os Estados Unidos da América, em termos de qualidade de serviços em reprodução humana. Isso realmente não faz nenhum sentido e isso não é mais assim. Tanto é que os últimos congressos europeus de medicina reprodutiva, a delegação brasileira é a 4ª maior delegação que existe em termos de produção científica nesse congresso europeu.
Ou seja, o Brasil, ele exporta conhecimento. Quando é que a gente deve procurar uma clínica de reprodução assistida? A primeira coisa que é interessante de saber é o seguinte: a imensa maioria das clínicas, elas não fazem só fertilização in vitro. As clínicas de reprodução, elas fazem desde a pesquisa da infertilidade, ou seja, tentar ver por que aquele casal não está conseguindo engravidar, descobre o que está acontecendo, trata a causa, então não necessariamente com alguma técnica específica, trata a causa. Se não consegue engravidar, aí vai evoluindo para outras técnicas. Nós falamos anteriormente que 8 a 10% dos casais têm alguma dificuldade para engravidar. Destes, 30% teriam indicação de uma fertilização in vitro. Basicamente, esse é o númerozinho mágico. Bom, como é que funciona isso? A fertilização in vitro basicamente funciona da seguinte maneira. A esposa usa uma série de medicamentos para estimular o processo de ovulação, para ter vários óvulos, 10, 12, 15, 8, o que ela puder produzir, e se retiram esses óvulos via vaginal mediante anestesia. É feita uma anestesia, a pessoa dorme, ela não sente nada. Naquele mesmo momento, o homem está coletando material, coletando sêmen via masturbação, ou então se faz um procedimento de captação de espermatozoides no testículo ou no epidídimo, ou seja, coloca-se uma agulha no testículo no epidídimo, ou se faz uma pequena cirurgia, de via de regra, para se retirar esses espermatozoides do testículo. Se utiliza um espermatozoide de boa qualidade para fertilizar cada óvulo. Qual seria a taxa de gravidez nos tratamentos de fertilização in vitro? A taxa fica em torno de 40% por ciclo, que significa o quê? Do momento que a pessoa começa o tratamento até o final, é um ciclo, como se fosse um ciclo menstrual. A chance de gravidez é em torno de 40%. Agora, esta chance ela pode ser maior ou menor, dependendo do quê? De alguns fatores. Por exemplo, de novo, a idade da mulher. Quanto maior a idade, vai ficar em torno dos 40% ou talvez menos do que isso. Além disso, a reserva de óvulos e como vai responder aquele ovário quando a gente fizer o tratamento. Quanto melhor ele responder, maior a chance de gravidez. Não quero parecer uma lunática aqui, que acho que estar grávida é sempre a coisa mais maravilhosa desse mundo. Mas para mim foi. Tenho saudade da minha barriga. Foi um período de muita alegria. Só pensamentos muito positivos. É, porque eu queria gestar. E ela não... E eu queria ser mãe. É. Não ter espermatozoide não significa nunca ter filhos. Pode ter filhos utilizando o sêmen de um doador que seja muitas vezes compatível. A gente sugere que seja compatível do ponto de vista de, principalmente, tipo sanguíneo, de feições, cor de cabelo, cor de olho, para evitar questionamentos futuros, porque isso aí é algo que depende de cada casal, o que ele vai querer falar, se ele quer falar lá na frente, se ele não quer falar lá na frente, isso aí depende de cada casal. No Brasil, nós podemos sim fazer ovo doação. Agora, tem alguns critérios específicos. Um deles é que os doadores, tanto de óvulo quanto de sêmen, têm que ser sempre anônimos. Então vem uma lista geral desse banco de esperma. Veio um monte, né? Com a característica, né? Com características básicas do doador: altura, peso, cor de cabelo, cor de olho, religião, profissão, não muito mais do que isso. Com relação à chance de gravidez, uma das coisas importantes é que nós vamos ter assim, a questão da fixação daquele embrião lá dentro do útero, ou seja, nós colocarmos 2 embriões, às vezes os 2 vão se grudar e se desenvolver, nós vamos ter uma gravidez de gêmeos, mas outras vezes nós colocamos 2 e apenas um deles vai se desenvolver e o outro não. A imensa maioria das vezes, na questão de um não se desenvolver, não vai levar a nenhum problema do outro que continua se desenvolvendo. Mas a mulher pode ter alguns sangramentos ali no início. Eles implantaram 2 pela minha idade e só ficou um, né? Só a Luísa. Mas foi bem, a gente ficou bem ansiosa porque demora não sei quantos dias para descobrir, né? 14 dias. 14 dias.
Mas olha, o instinto de mãe é algo inacreditável. É uma coisa que não tem palavras. Que parece que quando a criança nasce, tu já faz aquilo a vida inteira. Pena ter começado tão tarde. Na real é isso. Pena eu ter começado isso tudo tão tarde. Um casal que está tentando engravidar há mais de um ano, algumas vezes 2, 3, 4 anos, e não consegue engravidar, fez todos os exames e todos normais, não significa que aquele casal não tem nada. Provavelmente eles têm alguma alteração mais específica de óvulo e de espermatozoide, e que a gente não vai ter exame para fazer. Mas tem tratamento. A boa notícia é essa, é que não tem, mas tem como tratar. E aí o tratamento, na imensa maioria das vezes, é a fertilização in vitro mesmo.